O que te impede de ser batizado com o Espírito Santo? Você já fala em línguas, é batizado com o Espírito de Deus? Hoje nós vamos ensinar coisas que nos impedem de ser batizado com o Espírito Santo e o que fazer para a gente receber essa bênção da parte de Deus. Está no ar o programa Dica Rápida. Tudo bem? Tudo na paz? Eu sou o pastor Evani Vieira e hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Primeiramente, o que é o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é quando você recebe uma carga de poder da parte de Deus. E o sinal de que você foi batizado é quando você fala em línguas estranhas. Alguns dizem ser a língua dos anjos, mas são línguas que a gente não consegue saber o que significa, a não ser pela interpretação do Espírito de Deus. Então, para que serve o batismo com o Espírito Santo? Serve para Deus nos revestir de poder, para a gente ganhar almas e a gente vencer com mais facilidade os pecados que em nós opera. Vamos em Atos 4:31. Está escrito assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então o povo de Deus, na época da igreja primitiva, estava buscando o Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando diz está cheio do Espírito Santo, é quase certo que o batismo com o Espírito Santo foi a experiência que eles tiveram. Com esse dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo, fica muito mais fácil vencermos os problemas do dia a dia também. Quando a gente fala em línguas, a gente edifica a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Então você fica edificado, fortalecido. É mais fácil vencer um problema financeiro, mais fácil vencer um problema conjugal, porque você fica lotado da presença de Deus. E como saber se eu estou batizado no Espírito Santo? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Veja bem, batismo com o Espírito Santo, a pessoa tem que ter falado em línguas. Se ela não falou em línguas, ela não foi batizada com o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, claro. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é seu. Você não precisa buscar o Espírito Santo. Não existe buscar o Espírito Santo. Existe buscar o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder a mais. Vamos em Atos 2:4 para poder provar essa ideia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tá vendo? Eles foram cheios do Espírito Santo e a consequência disso é que eles falaram em línguas. Então, toda vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, obviamente, ela fala em línguas. Então, quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? A pessoa fala em línguas e ela está cheia do Espírito Santo. São essas duas evidências. A pessoa fala, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Você falou em línguas? Falei. Está cheio da presença de Deus? Está animado? Estou. Então, foi batizado com o Espírito Santo. Vamos lá, 3 coisas que nos impedem de ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa busca. Já está buscando há 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não consegue de jeito nenhum ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Hoje nós vamos explicar isso aí. Primeira coisa, não crer no batismo. A pessoa não crê no batismo. Ela fala assim, isso é bobeira, esse negócio de língua não existe não. Na época primitiva a pessoa falou língua de outros países só. Hoje em dia não existe isso aí mais não. A pessoa não acredita. Então acha que todo mundo que está, todo mundo está na carne, todo mundo está inventando a língua. A pessoa pensa isso, entendeu? Então se ela pensa assim, ela não vai receber. Porque tudo que a gente recebe é por fé. Se a pessoa não crê, ela não vê a glória de Deus. Todas as bênçãos de Deus se adquirem pela fé. Vamos em Hebreus 4:2. Está escrito assim, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Está vendo? O escritor de Hebreus diz que a palavra não adiantou nada porque não veio acompanhada de fé. Já aconteceu isso? Você prega para alguém, alguém faz assim com a cabeça, mas não acredita em nada daquilo. Então, não flui na vida da pessoa. Por quê? Porque não é acompanhada de fé. Então, você tem que acreditar que o batismo com o Espírito Santo existe. Segunda coisa, achar que o dom de línguas são idiomas. É claro que na época da igreja primitiva, se todo mundo ficasse todo mundo ia achar que todo mundo é maluco. Então, Deus colocou realmente idiomas, um na boca do outro. Mas também deu o dom de línguas estranhas, que é o idioma do céu. Então, isso também existe. Claro que existe o idioma. Existiu o idioma, mas também existe o dom de línguas. Porque se os idiomas fossem dons de Deus, então ninguém precisaria estudar. Por exemplo, eu falo um pouco de inglês e um pouco de espanhol. Por quê? Porque eu estudei. Agora eu recebi o dom de falar espanhol. Isso não existe, entendeu? Então o dom de Deus é coisa que o homem não pode fazer. Se Deus não der, ele não pode fazer. E eu conheço um monte de gente que não vai na igreja e entra no curso de idiomas e fala espanhol, francês, alemão. Então não tem nada a ver isso aí. Veja um versículo sobre o dom de falar em línguas. Marcos 16, versículo 17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome
expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tá vendo? Jesus disse que esse sinal ia acompanhar quem crê. Então, falar em novas línguas só para quem crê. Então, uma pessoa que fala espanhol, francês, alemão, ela não precisa crer, ela entrou na escola, estudou, não tem sentido. É só para quem crê. Então, essa língua não é idioma. Essa língua que Jesus está se referindo aqui são as línguas estranhas. Como ser batizado no Espírito Santo se a pessoa acha que a língua é idioma? Ela não vai nem na igreja. Porque se isso for verdade, não precisa nem na igreja. Vai, entra num cursinho de inglês, de francês e pronto. De chinês, de mandarim. Vai lá, estuda. Não precisa de Deus, não precisa de fé, não precisa nem de Bíblia. Olha só como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Coisa de maluco. Terceira coisa que nos impede aí de ser batizado com o Espírito Santo é não soltar as línguas. Isso mesmo, não soltar as línguas estranhas. Às vezes você está buscando a Deus, você colocou um louvor, você está na igreja, ou você está sendo orado pelo seu pastor, e você começa a sentir a presença de Deus, começa a aleluia, glória, 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 aleluia, começa a chorar, aí daqui a pouco vem uma vontade de falar em línguas, vem na mente da gente, a gente pega e segura. Se você segura, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem fala em línguas não é o Espírito Santo, é você. Ele te dá inspiração, é você que fala. Você tem que soltar a sua boca, soltar a sua língua e falar quando você sentir a inspiração de Deus. Você entendeu como falar em línguas? É simples. Então veio assim aquela vontade, você pega e solta. Não fica esperando Deus falar, não. Quem fala é você. Deus que fala. A Bíblia diz, quem crê falará em novas línguas. Quem é um pronome indefinido. Então quer dizer, quem falar, quem crê falará em novas línguas. Deus não disse, quem crê, eu vou falar em línguas na pessoa. Não, é gente que fala. Tem muita gente que não consegue entender isso. Eu já chamei muita gente lá na frente da minha igreja para ser batizado com o Espírito Santo e a pessoa ficou calada assim, de boca fechada. Eu nunca vi ninguém ser batizado com o Espírito Santo de boca fechada. Acha o quê? Com o Espírito vai te tomar e vai começar a falar em línguas? Isso não existe. É você que fala em línguas. Como é ser batizado com o Espírito Santo? É a coisa mais gostosa do mundo. Cada um tem a sua experiência, né? Quando fui batizado com o Espírito Santo, meu Deus do céu, coisa gostosa que a gente sente por dentro. Parece que Deus nos ama mais, parece que Ele está nos aprovando mais e a gente fica mais forte. Eu fiquei mais forte para ler a Bíblia, para orar, para me tornar obreiro. Então é muito bom ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que buscar isso. Hoje mesmo você pode ser batizado com o Espírito Santo após esse vídeo, porque Deus está abrindo o seu entendimento. Agora você entendeu como fazer para ser batizado com o Espírito Santo, né? Agora tira esses 3 impedimentos da sua vida que você vai conseguir. Começa a glorificar agora mesmo. Coloca um louvor, entendeu? O louvor é muito legal também. É uma arma importante para ser batizado com o Espírito Santo. Põe um louvor, adora o teu Deus, rasga os céus em adoração, e aí você pode ser batizado ainda hoje. E se você já foi batizado com o Espírito Santo, continue falando em línguas. Se você não continuar falando em línguas, não adiantou nada o batismo. O batismo é você continuar falando em línguas para sempre, nunca mais pare, tá bom? Se esse vídeo, como ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, te ajudou, por favor, compartilhe agora com seus amigos, com seus contatos todos e deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer o nosso canal aqui, tá bom? Um abraço forte, Deus abençoe, a paz!